Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre o Evangelho. E nós, dentro do Evangelho, nós lemos os e-mails que falam sobre o Pai Nosso, que foi o e-mail que o nosso irmão nos enviou e nós vamos explorar. Se não der para a gente fazer isso no programa de hoje, faremos no próximo programa, na sequência, sem nenhum problema. O nosso querido Sérgio da Silva Nascimento, da cidade de Potim, no estado de São Paulo, agradecendo a seu grande incentivo e a sua mensagem sobre a verdadeira tradução da oração do Pai Nosso. Nós vamos lidar, com certeza, Sérgio. Mas como eu prometi a vocês, na segunda parte do nosso programa, sobre uma experiência vivida por nós, eu implantei o Evangelho no Lar, depois que eu conheci a doutrina espírita, e nós fazíamos, como a gente sabe, o Evangelho no Lar é uma oração simples, é um encontro simples, mas de muita importância para os lares. A família reunida uma vez por semana, no mesmo horário, com o mesmo objetivo. Abre-se o Evangelho, faz uma prece, coloca água para fluidificar ali durante o Evangelho, depois a gente, no final, aquela água deve ser tomada para absorver os fluidos benéficos que os irmãos nos trazem durante o Evangelho no Lar. E ali a gente coloca o nosso Evangelho. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais aconselhado, porque já tem todas as informações, a exegese ou a interpretação feita pelos Espíritos. Mas se você não tiver um Evangelho segundo o Espiritismo, você de qualquer religião pode fazer na sua casa com o Evangelho de Jesus, que é o mesmo. Não existe um Evangelho dos Espíritas e um Evangelho dos católicos, protestantes, não. O Evangelho de Jesus é o mesmo. Então você abre o Evangelho, faz uma prece, lê um trecho, interpreta ou lê a interpretação dos Espíritos, em seguida agradece a Deus naquele momento, oferece pela família, pelos parentes, pelos amigos, porque qualquer entidade carente, sofredora, necessitada que esteja no ambiente, será ajudada pelas luzes do Evangelho. Superiores nos informam que durante um Evangelho no Lar, lá onde eles se encontram, naquele ambiente em que a família está reunida em torno do Evangelho, eles veem uma luz no ambiente familiar. Daí a importância do Evangelho no Lar. Pois bem, eu estava reunido com a minha família, abrimos o Evangelho na nossa residência. Nessa época eu morava num conjunto habitacional da SEAP, Inocop, desses conjuntos, dessas casas construídas por cooperativa, todas iguais. E abrimos o nosso Evangelho, a família toda reunida. Éramos, nessa época, em 6 pessoas, meus 2 filhos, 2 parentas que moravam conosco, eu e minha esposa. Ao abrirmos o Evangelho, que quem abria era meu filho menor, criança, daí a importância que a família deve dar para já ir inserindo a criança no Evangelho. Nós abrimos o Evangelho e na hora que abrimos o Evangelho, para ler a mensagem, tocou a campainha da nossa casa e imediatamente eu, neófito na doutrina, eu achei que era uma pessoa que veio, um obsessor, que veio atrapalhar o meu Evangelho. Meu primeiro pensamento foi esse. Aí eu mandei uma prima que morava conosco atender o nosso amigo, a pessoa que estava lá fora, e ela voltou dizendo, aí tem um senhor que quer falar com o dono da casa. E me veio logo em mente para dizer, diga a ele que volte depois, isso não é hora de vir atrapalhar o nosso Evangelho. Mas aí eu perguntei, ele queria falar comigo, ela disse, não, ele falou o nome do dono da casa, não falou o seu nome. Mas aí alguma coisa me disse, vá atendê-lo, e eu fui. Ao chegar ao portão, eu encontrei um cidadão com uma escaleta dessa de música, e ele não estava embriagado, mas ele estava perturbado. Eu notei que ele não estava muito bem. Ele disse assim, eu poderia falar com o senhor? Eu tive vontade de dizer assim, agora não, porque agora eu estou no meu Evangelho, dá para o senhor voltar daqui a pouco, mas algo disse, deixa ele entrar, atenda-o. Alguma voz me soprou nos ouvidos e disse, atenda. E eu então disse, pois não, pode entrar. Ele quis sentar numa grama que tinha na entrada da minha casa. Eu fiz com que ele viesse até o terraço, ele sentou
Ele disse assim, eu gostaria de pedir ao senhor se o senhor poderia me ouvir, eu tocar uma música para o senhor. E eu achei aquilo muito estranho. Eu tive vontade de dizer, mas moço, agora, na hora do meu evangelho? E as crianças ficaram de costas. Ele ficou de costas para os meus filhos e eu de frente para ele. E as crianças inquietas, como a me chamar para ir, porque o evangelho estava lá, a mesa, todo mundo reunido e eu sentado no terraço da minha casa com alguém que eu não sabia quem era. E eu, para de uma certa forma me livrar daquele homem, eu disse assim, pode tocar, toque. Ele tocou uma música que eu nunca vi aquela música, quando terminou, ele disse assim, gostou? Eu digo, achei linda, muito bonita a música, que era uma forma que eu estava querendo que despachá-lo para que eu pudesse ir fazer o meu evangelho. Aí ele disse assim, o senhor se incomoda que eu toque outra? Aí eu quase que digo também que não, mas aí eu digo, pois não, ele tocou a segunda, quando terminou, gostou, eu digo, melhor do que a primeira, que era para poder despachá-lo. E aí ele disse assim, eu poderia tocar mais uma terceira, aí me veio aqui para dizer, moço, por favor, não é possível, eu tenho que fazer, mas aí algo mais uma vez disse, deixe que ele toque. E aí, meus irmãos, veio a terceira parte, mais importante, ele começou a tocar a música Fascinação. À medida que ele tocava aquela música, eu notei que uma lágrima descia no seu rosto. E eu, na minha sensibilidade mediúnica, eu comecei também, do lado de cá, a me emocionar. Imagine vocês o quadro, um homem que eu não conhecia tocando Fascinação no meu terraço, ele emocionado e eu também chorando com um homem que eu nunca vi quem era, e o evangelho esperando lá na sala. Quando ele terminou, veio a grande lição. Ele disse, o senhor não sabe o benefício que o senhor me fez, estou satisfeito, porque se o senhor não tivesse me escutado, eu iria me suicidar. Eu fiquei frio, ainda hoje quando eu falo isso para vocês, eu me sinto sensibilizado, porque eu poderia ter levado aquele homem a um suicídio. Mas aí ele disse assim, eu perdi o meu emprego hoje, a minha mulher é uma protestante, disse que a culpa foi minha, e eu saí de casa com a minha escaleta e disse para mim mesmo, se eu achar quem me ouça, eu viverei, senão eu irei me suicidar. E quando ele saiu, eu fui agradecer a Deus. Por que aquele homem foi me procurar? Porque ele foi procurar a nossa residência. Não foi por minha causa, mas por causa do evangelho no lar que estava acontecendo naquele ambiente, naquele momento. Assim, o evangelho no lar é uma luz em nossas vidas e daqueles que nos cercam. Com certeza, o anjo da guarda, o guia espiritual daquele homem, o levou naquele ambiente para que ele recebesse as luzes de uma família reunida com o evangelho no lar, para que não cometesse o desatino. E ainda hoje eu agradeço a Deus, não me julgo de forma nenhuma importante, mas o evangelho sim, a palavra, a libertação, a mensagem libertadora de Jesus, fez com que aquele homem, naquele momento, fosse assistido em nossa casa. E assim, agradecendo mais essa oportunidade de você estar conosco e nós com você, meu caro telespectador, eu agradeço a Jesus e peço que continue conosco, porque no próximo programa nós vamos continuar a responder o e-mail do nosso irmão sobre o Pai Nosso. Até o próximo programa e muita paz.